1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos se estais firmes no Senhor. Por essa razão, irmãos, o apóstolo escreve sobre os motivos pelos quais agora estava tranquilo e sossegado, depois que o seu amigo de ministério, Timóteo, havia chegado com as boas notícias do bom desempenho na fé que vinham desenvolvendo os seguidores do Senhor Jesus naquele lugar. Quando o apóstolo chama os seus filhos na fé de irmãos, é porque o grande apóstolo dos gentios tinha o sentimento de igualdade com todos aqueles que nasciam de novo pelo poder irresistível das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Até porque todos eram igualmente filhos de Deus por meio de Cristo Jesus e a nova aliança da graça divina. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados. A forma com que o apóstolo e seus amigos foram expulsos da cidade de Tessalônica e o turbilhão de perseguições que surgiram contra a Igreja de Cristo naquela cidade tinha ocasionado angústias profundas e até certo ponto desespero no coração de Paulo. No entanto, depois que seu auxiliar no Evangelho, Timóteo, lhe apresentou seu relatório de como os novos convertidos ao cristianismo estavam vivendo na fé e no amor, isso provocou tranquilidade e consolação em sua alma, vencendo, portanto, a tristeza e a angústia da sua própria personalidade, do seu espírito. Por esta razão, ficamos, irmãos, consolados acerca de vós. Verdade é que, já nesta época, várias comunidades cristãs estavam sendo formadas pelas atividades evangelísticas de Paulo e de seus companheiros de ministério, assim como a recém-formada Igreja Cristã do Senhor Jesus em Tessalônica. Todavia, percebe-se uma preocupação específica do apóstolo pelos seguidores de Cristo naquele lugar, isso porque ele próprio e seus amigos de ministério provaram pessoalmente das duras e hostis perseguições levantadas ali contra o cristianismo, em que os missionários tiveram que fugir às pressas de lá, da cidade de Tessalônica. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade. Quando o apóstolo e seus amigos de missão chegaram à cidade de Tessalônica, tinham em mente
o grande projeto missionário para aquele lugar, com suas campanhas de evangelização, o que não foi possível concluir por conta das perseguições surgidas de repente. E isso provocou no grupo de missionários profundas angústias em seus corações, o que passou a os afligir, e até certo ponto veio o sentimento de fracasso, porque eles tinham como uma necessidade cumprirem suas missões na cidade de Tessalônica. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Timóteo retornou à cidade de Tessalônica, tendo sido enviado por Paulo, e viu com os próprios olhos que as atividades, apesar de breve, que eles exerceram na evangelização dos moradores daquele lugar, tiveram bons resultados, e produziu assim um relatório a respeito da firmeza na fé dos cristãos daquela comunidade cristã. O resultado foi que os novos convertidos estavam firmes na fé, no Evangelho de Cristo Jesus e no próprio Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos. Os cuidados que o apóstolo tinha com a vida espiritual da comunidade cristã na cidade de Tessalônica eram como uma enfermidade de morte para a sua própria alma. Mas, ao saber que estavam todos bem e que andavam conforme o Evangelho das Boas Novas, isso era motivo de vida e alegria para ele e para todos os seus amigos de ministério também. Finalmente, porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. O relatório trazido por Timóteo era de que nem mesmo as hostis perseguições e algumas prisões dos seguidores de Cristo naquela cidade foram motivos para afastarem os seus filhos na fé dos caminhos de Cristo Jesus. De fato, os convertidos a Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, eram novas criaturas fortes na fé, no amor fraternal e principalmente em seguirem os mandamentos do Senhor Jesus, que era a força motriz para se sustentarem naquele caminho do Evangelho que até o momento, desde o começo das atividades evangelísticas em Tessalônica, não tinha sido nada fácil, porque logo de princípio surgiram muitas perseguições, ao ponto de Paulo e seus amigos de ministério terem que fugir daquela cidade para não serem presos e até mortos pelas autoridades romanas, os judaizantes e os demais líderes das seitas heréticas e pagãs daquele lugar. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.